né, você comenta, então, que o presidente Lula estava em Araraquara nesse 8 de janeiro. O que você traz no livro em relação... Deixa eu trazer de novo, na verdade, o nome do livro, a gente já pisca a capa também, Uma Cidade na Luta pela Vida. Esse é o livro que já foi lançado em São Paulo, vai ser lançado em Brasília, agora na próxima semana. E Edinho relata, então, um pouquinho sobre o 8 de janeiro, mas principalmente o combate à pandemia na cidade, né, já que Araraquara esteve na vanguarda do combate quando colocou um lockdown. Foi a primeira cidade a adotar o lockdown, e que depois foi muito criticado primeiramente, mas depois se mostrou muito eficiente, né? Tanto é que a cidade virou um exemplo de combate à Covid, ao espalhamento da Covid. Quero primeiro falar sobre presidente Lula e 8 de janeiro, para depois falar mais sobre a pandemia. Eu queria que você fizesse um relato de como foi esse 8 de janeiro. O presidente Lula, ao chegar aí, ele tinha algum tipo de preocupação em relação a esse dia? Como que vocês descobriram? Você estava junto com o presidente no momento em que ele recebe a notícia? Como que foi esse dia? Você conta um pouquinho desse bastidor no livro? Olha, Thalita, o livro, rapidamente para o leitor, né, que se interessar, né, para o público que nos assiste, o livro ele é basicamente, né, o relato de uma experiência de gestão, né? O livro traz a experiência de Araraquara no enfrentamento à pandemia, como foi o processo decisório naquele momento tão difícil que a cidade vivia, e o que é ser um gestor e tomar decisões no momento em que você não tem certezas, né? A pandemia só nos trazia incertezas. E claro, quando eu recupero todo o processo decisório, a construção das políticas públicas, as decisões que foram tomadas rapidamente, porque eram necessárias ser tomadas rapidamente, decisões de isolamento social, de lockdown, em questão de minutos você tinha que construir posições. Quando eu recupero tudo isso enquanto gestor, eu chego à conclusão, evidente, que a pandemia, aquilo que nós fizemos no combate à pandemia, não era um raio em céu azul, né? Era consequência de políticas públicas que vinham sendo desenvolvidas desde 2001, quando eu me elejo prefeito na cidade pela primeira vez, a participação popular, o papel dos conselhos municipais, do orçamento participativo. Pois bem, aí, quando eu chego à conclusão do capítulo da pandemia, eu pergunto para mim mesmo, como que eu posso escrever um livro e não retratar o 8 de janeiro, porque eu começo a escrever o livro em janeiro. Então, quando eu estou terminando de escrever o livro em maio, junho, eu digo, como que eu vou escrever um livro e não retratar que o presidente Lula estava aqui no dia 8 de janeiro? Ou seja, que a cidade foi cenário de um momento importante da vida política brasileira. E, claro, aí eu recupero o 8 de janeiro. O presidente Lula, né, ele na verdade, Thalita, quem vinha para Araraquara e me ligou no dia 7 de janeiro, que queria visitar a cidade e prestar solidariedade, foi a nossa primeira-dama, a Janja. A Janja me liga, de forma muito solidária, né, e eu sempre agradeci muito a Janja pelo gesto que ela fez, que ela queria vir até a cidade de Araraquara. Isso foi no início da manhã do dia 7, que era um sábado. Chega no final da manhã, por volta do meio-dia, me liga o presidente Lula, dizendo que ele viria junto com a Janja, né, que ele estava em São Paulo, que ele retornaria para Brasília e que ele pararia aqui em Araraquara para ver de perto os estragos provocados pela chuva e já fazer uma reunião de trabalho, tanto é que eu mobilizo os técnicos da prefeitura para que a gente pudesse já deliberar iniciativas do governo para que pudéssemos dar início à reconstrução da cidade. E eu, evidente, fiquei muito feliz também com o gesto do presidente. Era a primeira viagem oficial do presidente Lula, porque ele esteve durante, né, a sua primeira semana de mandato, ele esteve no velório do rei Pelé. Mas foi uma agenda imposta, quer dizer, o nosso rei faleceu e o presidente Lula, evidente, fez uma visita ao velório do Pelé. Mas a agenda opcional, escolha do presidente Lula seria Araraquara. E a cidade começa a se mobilizar para receber o presidente. Né? Toda a equipe precursora das viagens do presidente, essas equipes vieram para Araraquara e nós organizamos. No dia 8, às 14 horas, que é o horário agendado para o presidente chegar em Araraquara, eu vou até o aeroporto da Embraer, que fica a 10 quilômetros aqui de Araraquara,
fica no município de Gavião Peixoto, que é um ex-distrito da cidade. Eu vou para receber o presidente. E a Janja, também, de forma muito sensível e muito solidária, cede o local dela no carro presidencial para que eu venha com o presidente dialogando sobre os problemas que a cidade enfrentava. Quando, no trecho da Embraer até o primeiro local que o presidente visitaria, toca meu celular, eu atendo, é o Ricardo Stucker, né, pedindo para que eu olhasse um vídeo e mostrasse ao presidente. Quando eu abro o vídeo, é o vídeo da sede do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, a sede sendo destruída, né? Os golpistas já haviam invadido a sede do Poder Legislativo e estavam destruindo. Eu mostro ao presidente, o presidente se surpreende, dispara telefonemas aos ministros que estavam em Brasília para tentar entender o que estava acontecendo. O presidente, após visitar esse local destruído, formou uma cratera, que é onde 6 pessoas de uma mesma família faleceram. O presidente vai cumprimentar, eram milhares de pessoas que estavam nesse local, aguardando a visita do presidente Lula. O presidente vai lá, cumprimenta as pessoas, sobe no carro. No trajeto da Avenida 36, que é esse local que ele visitou, até a prefeitura, eu começo a buscar nas redes sociais, na internet, nos portais, mais notícias. E já vem as imagens da destruição do Supremo Tribunal Federal, do STF. Ali a indignação do presidente vai ao máximo. E ele retorna e começa a conversar com os ministros em Brasília, principalmente, na época, o ministro G. Dias, o ministro Zé Múcio, o ministro Flávio Dino, depois também o ministro Alexandre Padilha e o ministro Rui Costa. E chegando na prefeitura, ele vem até o meu gabinete, que fica no 6º andar do prédio da prefeitura aqui, e entrando no meu gabinete, nós sintonizamos as TVs que estavam cobrindo ao vivo o que estava acontecendo em Brasília, e aí a própria Janja mostra no celular dela o Palácio do Planalto sendo invadido e destruído, inclusive a sala dela. Enfim, foram cenas chocantes, mas também nós que estávamos ali com o presidente, iniciativas de um grande estadista que ele é, a forma como ele liga, telefona os presidentes dos poderes, a forma como ele dialoga com lideranças políticas, inclusive a presidenta Gleisi, né? E nesse processo de diálogo, ele constrói as posições, delibera posições que, no final, posições que derrotaram a tentativa de golpe, né? Então foi um processo muito rico, tudo isso está relatado, né, de forma mais detalhada que eu estou dizendo aqui, é o último capítulo do livro, e o penúltimo capítulo, a hora que eu termino o último capítulo, eu mando para o Rodrigo Almeida, que é um grande amigo meu, que foi editor da Leia, né, da editora Leia na época, para ele fazer uma leitura para mim. Ele lê e fala: Dinho, está faltando um capítulo no teu livro, eu já tinha, na minha concepção, encerrado, que ele falou: como é que você participa da coordenação da campanha do presidente Lula, de 22, e não recupera isso? Então o livro acabou sendo um livro de gestão, fundamentalmente ele é um livro de gestão, uma experiência de gestão, mas também um livro que trata de questões políticas, porque eu ou Araraquara acabamos, no último período histórico, estando, né, diretamente envolvidos em fatos, né, em momentos importantes da vida brasileira. Mas é isso, o livro em síntese é isso, está aqui, você já mostrou, né, uma cidade... Eu acho super interessante, porque, de fato, se alguém não conhecia o nome de Araraquara, passou a conhecer por conta de eventos históricos, né? Seja durante a pandemia, seja por conta desse 8 de janeiro. Acho que todo mundo passou a conhecer Araraquara. Você fala que tem mais detalhes no livro. Eu achei que já foi tão rico de detalhes o seu depoimento. Não, o livro retrata melhor. E essa capa, Thalita, para que
quem está nos assistindo, desses peixes, é uma releitura, evidente, né? É uma releitura. Eu vou até mostrar aqui para o nosso telespectador entender. É uma releitura do livro do Macunaíma. Eu sei que muita gente não liga o fato, mas Macunaíma foi escrito em Araraquara pelo Mário de Andrade. O Mário de Andrade tinha uma ligação muito estreita com a cidade de Araraquara, né? E ele acaba escrevendo o Macunaíma aqui. E eu faço uma releitura da primeira capa do livro do Macunaíma, e nessa releitura a gente decide, junto com os editores, trazer essa capa, né, que é essa aqui, ó. Opa, achei. Quer trazer essa capa. Essa aqui é a primeira capa do livro Macunaíma. Por quê? Por quê, Thalita? O que eu digo no livro? Que, recuperando um pouco esse protagonismo que a cidade acaba ocupando nos últimos fatos históricos. Eu digo que Macunaíma foi parido 2 vezes. Primeiro, né, e quem conhece o livro, em síntese aqui, né, quando ele diz do herói improvável, né? O Macunaíma, inclusive, caracteriza o herói sem caráter. E eu digo que no século XXI, Araraquara pariu o herói improvável, né? Mais uma vez, que é o hacker de Araraquara, que é o Walter Delgatti. Eu recupero um pouco, inclusive, essa história, porque, independente dos motivos que levaram o Delgatti a fazer o que ele fez, e depois ele vai mostrando, né, as opções que ele faz na vida, mas, independente dos motivos, o Delgatti desnuda a Lava Jato, dando materialidade à tese dos advogados, né, de que existia uma grande armação na Operação Lava Jato. E essa materialização, ou seja, quando se materializa por meio dos dados divulgados pelo Delgatti, as teses na época da Valesca e do Zanin, hoje ministro Zanin, se comprovam, né? E se cria as condições, né, para que o Brasil recupere minimamente a normalidade, a estabilidade institucional. O presidente Lula recupera os seus direitos políticos, sai candidato à presidência da República. Aí no outro capítulo eu mostro isso, que eu chamo a eleição das nossas vidas, que eu digo que é uma eleição, se o Bolsonaro não fosse derrotado, o Brasil iria flertar com o fascismo, nós iríamos flertar ou, né, estaríamos hoje envolvidos num regime autoritário, de enfraquecimento das instituições, de perseguições, enfim. Então, aquela eleição de 22, de fato, foi a eleição das nossas vidas, quando um grande movimento democrático, né, faz com que a democracia prevaleça por meio da vitória do presidente Lula e o Brasil retome aí um caminho de estabilidade política. Então, o livro é um pouco disso que eu estou falando aqui. Claro, o livro mostra muita polarização do Bolsonaro contra Araraquara, porque Araraquara seguia a ciência, fazia escolhas, né, corretas do ponto de vista de estarmos salvando vidas, e todas as lives do presidente ele atacava Araraquara, quebra-queixo na porta do Palácio, né, do Alvorada, ele atacava Araraquara, entrevistas ele atacava Araraquara, fez uma armação, por incrível que pareça, envolvendo o 2º Exército Brasileiro, junto com a CEAGESP, que era dirigida por um coronel bolsonarista, fez uma armação de vir aqui entregando saquinhos de legumes descartados pela CEAGESP, aqueles legumes amassados que são descartados, veio aqui, fez uma fila de milhares de pessoas, incluindo da região, distribuindo saquinho de legumes, que dizia que o lockdown que a Araraquara provocou, as pessoas estavam comendo carne de cachorro, né? Como era a prática, né, do modo de comunicação bolsonarista, que era, pegava uma fake news, divulgava essa fake news e fazia luta política em torno dessa fake news. O livro também retrata um pouco como que nós enfrentamos essa política das fake news, como que nós conseguimos manter a comunicação com a população sem cair nas armadilhas da fake news, nas armadilhas do bolsonarismo. Então o livro
nesse sentido, ele é uma síntese de uma experiência de poder, de exercício do poder, uma síntese de uma experiência de construção de políticas públicas, uma síntese de uma experiência de gestão de uma cidade, como se dá o processo decisório nessa cidade, mas também faz recuperações, né, retrata, né, o último período histórico e como que Araraquara, de alguma forma, está envolvida nesses últimos fatos, né, históricos que o Brasil vivencia. Então é isso, Thalita. Puxa vida! Você lembra desses dois fatos? Eu tinha me esquecido, realmente, o hacker de Araraquara, essa fake news de Bolsonaro, ou seja, não há tédio em Araraquara, né? Há muito trabalho a se fazer, inclusive. Há muito trabalho. Muito. Prefeito, quero te agradecer muito pela disponibilidade, pela conversa tão bacana. Deixa eu colocar aqui o card, para quem quiser acompanhar, na próxima terça-feira tem o lançamento do livro em Brasília. Tem o endereço certinho? Coloca pra gente, Gui. Tá aí na tela. Então tem o endereço em Brasília, eu tenho aqui para ler para vocês, eu não entendo muito bem esses endereços de Brasília, mas é assim, olha, é no conjunto 3, sem número, na Asa Sul, Brasília, Vila Risa Buffet, espaço de eventos, então dia 21/11, às 7 horas da noite, o lançamento do livro do prefeito Edinho Silva, então fica a informação completa aqui para vocês. Prefeito, e aí, bom lançamento. Obrigado, querida. Só para encerrar, e no dia 25, quem for de São Paulo e achar que Brasília está muito longe, dia 25 nós lançamos aqui em Araraquara, dia 13 foi São Paulo, que foi fantástico, agradeço muito as pessoas que foram, foi emocionante, para mim pessoalmente foi bem emocionante. Dia 25 em Brasília, na Vila Risa, na Asa Sul, e dia 25 aqui em Araraquara, Thalita, eu vou lançar na Chácara Sapucaia. Você sabe o que é a Chácara Sapucaia, Thalita? Não. É o local onde o Mário de Andrade escreveu Macunaíma. Ah, que legal! Que histórico! É um local histórico, hoje é um local administrado pela Unesp, né? Porque, para a gente fazer uma recuperação bem rápida aqui, a chácara foi comprada pela Eliette Safiotti, que foi uma teórica do feminismo, né, e pelo Valdemar Safiotti, que foi um socialista histórico que fundou o Instituto de Química que era Araraquara. E no falecimento do Valdemar Safiotti, a Eliette doa a chácara para projetos culturais e sociais da Prefeitura e da Unesp, mas a chácara é administrada pela Unesp e nós vamos fazer o lançamento lá na Chácara Sapucaia, onde Mário de Andrade escreveu Macunaíma, e o livro que trabalha faz essa analogia entre o Macunaíma da década de 20, do Mário de Andrade, e o Macunaíma do século 21, o hacker de Araraquara. É isso. Muito obrigado, Thalita, pela oportunidade, muito obrigado ao público que nos acompanha, muito obrigado a toda a direção da TVT por toda essa política de comunicação que está sendo feita, que eu tenho muito orgulho. Muito obrigado. A gente que agradece demais, Edinho. Obrigada, prefeito. Volte sempre. Até uma próxima. Um abraço para você e um bom final de semana. Para vocês também. Até mais. Prefeito Edinho Silva aqui com a gente, autor do livro, deixa eu repetir mais uma vez o nome, Uma Cidade na Luta pela Vida. A gente conversou agora um pouquinho sobre o livro. Se você quiser recuperar, depois vai ficar no youtube.com/RedeTVT, tá bom? Para você dar uma olhada nessa conversa bem bacana que a gente teve aqui com o prefeito Edinho Silva, prefeito de Araraquara.